Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal IR Perfeito. Aqui você aprende sobre tributação e a declaração dos seus investimentos, sempre de forma clara e objetiva. De janeiro a março, faremos uma sequência de vídeos com foco na declaração de ajuste anual. Afinal de contas, o IRPF 2024 está chegando. Serão vídeos mais curtos e temáticos. Em cada um deles abordaremos um ativo e como declará-lo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, pois essas interações ajudam na entrega do conteúdo e você também será notificado assim que houver um novo vídeo disponível. Vamos lá? Hoje você vai aprender a declarar ganho de capital e prejuízo nas operações envolvendo fundo imobiliário e fiado. Vamos ver a tela do programa da declaração de ajuste anual pessoa física e os campos fundamentais no seu preenchimento. Estou utilizando o programa IRPF 2023, pois neste momento da gravação desse vídeo, a Receita Federal ainda não liberou o IRPF 2024. Isso deve acontecer no início de março. Então, para preencher o ganho de capital, ou seja, o lucro tributável na venda de fundos imobiliários e fiagro, o investidor precisa preencher o seguinte campo. Fica no menu lateral esquerdo, renda variável, operações em FII ou fiagro. Esta é a tabela principal e tela única onde preencheremos todas as informações pertinentes ao ano de 2023, seja para uma categoria de ativo ou para outra, ou seja, fundos imobiliários e fiagro. Ao longo do ano de 2023, todo investidor alimentou o seu controle pessoal com suas aquisições e vendas e fez as suas apurações envolvendo esses dois ativos. Então agora chegou o momento apenas da gente preencher o resumo de tudo isso que aconteceu ao longo do ano. Vou apresentar para vocês 3 exemplos que vão ilustrar e poder demonstrar o que deve ser feito no programa. Então aqui eu trago uma venda de R$5.000 em fundo imobiliário em abril de 2023. Essa venda gerou um lucro de R$1.000, portanto teve um IR dedo duro, ou seja, aquele imposto de renda retido, que é a notificação que a corretora faz à Receita Federal de que você fez uma venda com lucro tributável de 25 centavos. Portanto, gerou um DARF aí de R$ 199,75. Ah, mas como você chegou nesse valor? A gente sabe que venda de fundo imobiliário com lucro gera um imposto de renda a uma alíquota de 20%. Então, se a gente teve um lucro aqui de R$1.000, multiplicado a 20%, me gera um imposto de renda de R$200. Como já fui retido em 25 centavos, então eu terei que pagar a diferença, que é R$200 menos 25 centavos, apresentando aí um DARF de R$ 199,75. E como que a gente deve preencher isso lá no programa? Então, aqui a tela do programa, eu vou no mês de referência em que eu tive um resultado líquido em abril, e, portanto, eu tive um lucro de R$1.000. Vou digitar aqui R$1.000. Observe que o programa automaticamente já faz o cálculo do imposto devido nessa mesma linha de R$200, onde eu coloquei o cursor aí para vocês poderem ver. E aqui, nessa coluna imposto retido no mês, nesta lei, isso se refere ao IR dedo duro. Aqui eu digito o quanto eu fui retida. São aqueles 25 centavos. Digito aqui. Automaticamente o programa faz a subtração e me apresenta o valor a pagar, conforme foi descrito na tela anterior do exemplo. E nesta coluna imposto pago, eu devo digitar o valor que eu paguei do DARF, que foi R$ 199,75. E isso foi o que de fato eu paguei na ocasião. O segundo exemplo
se refere à venda de R$ 3.000 de Fiagro em setembro de 2023. Essa venda propiciou um lucro de R$ 450 e me gerou um IR dedo duro de 15 centavos. Então, se a gente pega R$ 450, multiplica por 20%, pois a alíquota do imposto de renda para Fiagro também é de 20%, eu gero um valor de imposto de renda a pagar de R$ 90. Como eu tive 15 centavos de IR dedo duro, eu abato esse IR dedo duro e recolho através do DARF R$ 89,85. Agora vamos ver o que fazer no programa. Então, volto aqui nessa mesma tela, na linha de setembro, e vou digitar essas informações. Um lucro líquido de R$ 450, o próprio programa já me apresenta R$ 90 de imposto devido. Aqui eu vou adicionar o IR dedo duro, o IR que eu fui retida nesta transação. Já me apresentou aqui o imposto a pagar, que na ocasião eu paguei isso mesmo, R$ 89,85. Foi o valor do meu DARF. O terceiro e último exemplo é a venda de R$ 1.000 em fundo imobiliário em outubro de 2023. Essa venda proporcionou um prejuízo de R$ 200 e eu fui retida com o IR dedo duro no valor de 5 centavos. A corretora ela não sabe qual foi o meu preço médio, se eu tive lucro ou prejuízo naquela venda. Ela apenas aplica o percentual sobre o valor total da venda. Então, eu posso me recuperar, solicitar a devolução desses 5 centavos que eu fui retida, uma vez que operações com prejuízo eu não tenho que pagar nada de imposto de renda, né? Por isso, meu DARF foi zerado. Vamos ver o que fazer no programa da declaração. Então, na linha de outubro, eu vou mencionar o prejuízo que eu tive, menos 200. Então, automaticamente, o imposto devido é zerado, não existe imposto de renda sobre prejuízo. Vou adicionar aqui os 5 centavos de IR dedo duro. E não há nada o que preencher no imposto pago. Observe que o imposto a compensar fica aqui na coluna não editável. Ele é repetido aqui e o investidor consegue solicitar a devolução desta quantia. Uma informação importante referente a prejuízo. Quando eu adicionei o prejuízo na linha de outubro, observem que automaticamente o programa remanejou o prejuízo para a coluna resultado negativo até o mês anterior, jogando o prejuízo para novembro e dezembro automaticamente. Isso acontece porque ele já entende que você vai carregar esse prejuízo. Se houvesse alguma venda com lucro num desses 2 meses, o lucro seria abatido desse prejuízo, e se houvesse diferença, né, ainda restasse lucro, geraria sim o imposto de renda a pagar. Se não, ainda ficaria com um resquício de prejuízo. Isso é importante o investidor entender o mecanismo do programa e também se atentar, porque na virada de ano, esse prejuízo não é carregado de um ano para o outro. Uma informação importantíssima sobre prejuízo. Nesta tabela aqui, nestes exemplos, o investidor está carregando prejuízo de R$ 200 de um ano para o outro. Mas, infelizmente, o programa não leva essa informação na hora que faz a importação de um programa para o outro. Então, é aí que o investidor precisa ficar atento. Então, quando houver um prejuízo fechado em 31 de dezembro, o investidor precisa vir aqui na linha de janeiro, na coluna resultado negativo até o mês anterior, e digitar qual foi o prejuízo que fechou na declaração do ano anterior.
Vamos supor aqui que tenha sido uma situação de R$ 500 de prejuízo. Vai digitar aqui positivo, não há necessidade de colocar um menos na frente, pois a lacuna já diz que é resultado negativo. E aí sim, o investidor consegue carregar o prejuízo de um ano para o outro. E claro, não preciso nem falar da importância de carregar um prejuízo para um outro ano, pois é diante desta informação que o investidor consegue compensar essas perdas com os lucros futuros e automaticamente recolher menos imposto de renda, né? Se você quiser aprender mais sobre como declarar os seus investimentos, adquira o nosso e-book, pois ele é um passo a passo completo, objetivo e direcionado para a declaração dos seus investimentos. Se preferir, ainda sentir inseguro em elaborar e transmitir a declaração, conte com o nosso serviço. Nós atualizamos a carteira referente às movimentações de 2023, preenchemos as demais informações não relacionadas aos investimentos, transmitimos o IRPF 2024 e você ainda possui o contato de suporte via WhatsApp conosco. Saiba mais acessando as nossas redes sociais, o nosso canal aqui do YouTube e a nossa página do Instagram. E para encerrar, gostaria de saber o que achou do conteúdo. Deixe a sua opinião ou a sua dúvida nos comentários. Até a próxima!